Você já passou pela situação de ter um familiar doente, levar ao médico, fazer a consulta, começar o tratamento, passar-se os dias e você não nota melhora, ou pior ainda, o teu familiar passa a piorar? Se você já passou por isso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar um caso clínico real dessa situação e talvez te ajudar a orientar como conduzir esse caso e ter um melhor desfecho. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra e aqui nas minhas redes sociais eu converso sobre os processos de adoecimento, tratamento e os melhores usos dos serviços de saúde. Quero contar de um caso dele recentemente atendido no consultório. Hoje, uma senhora, em torno de 50 anos, do lar, viúva, foi trazida por familiares com um quadro nitidamente depressivo. Com queixa de prostração, prejuízo de sono e também já tendo a parada das menstruações devido à menopausa. Conversei com eles, já tinham tentado paroxetina, escitalopram. Eu tinha pensado em usar o citalopram, mas já falaram que não foram bem com esses medicamentos, então, e precisava de medicamento para dormir, então eu sugeri usar o Donarém, uma medicação antidepressiva que tem efeito sedativo, e como existia a verbalização sobre tentativa de autoextermínio, existia risco para autoextermínio, acrescentei o carbonato de lítio, que protege contra isso, e também potencializa antidepressivos, e solicitei os exames. Como já tinha um histórico de 5 anos anterior de feito quadro semelhante, tratou por 6 meses e melhorou, eu não achei necessário pedir exame de imagem cerebral, só pedi a bioquímica de sangue para avaliar as questões hormonais, bioquímicas e metabólicas, aqui, principalmente tireoide e as questões da menopausa. Transcorrido quase um mês, a família fez contato novamente, a gente estava aguardando que esses exames fossem enviados para a gente analisar, para eu analisar, e dar um desfecho, complementar a receita, que além do antidepressivo e do lítio, eu já tinha feito alguns suplementos, algumas vitaminas, e avaliar outras carências nos exames para complementar. Eis que fizeram o contato reclamando que a paciente não havia melhorado e, pior ainda, estava mais grave o quadro, até enviaram um vídeo, que isso nos ajuda a entender a distância que está acontecendo, mandaram um vídeo da paciente prostrada ao solo, com a face bastante deprimida, e falaram sobre o que ela estava falando, do discurso dela, dava para entender que o quadro se agravou, a depressão grave sem psicose, para um quadro de depressão grave com psicose, ou seja, com alucinações, com delírios de ruína. Então, prontamente, eu reformulei a receita, enviei o áudio esclarecendo que, infelizmente, o quadro se agravou, e esse quadro que eles não estão conseguindo conduzir em casa já estaria indicado até internação psiquiátrica. Por isso, fiz o encaminhamento para eles tentarem com a Secretaria de Saúde Local, eles estão no município mais ao interior do Mato Grosso, para que se tentasse levar ao Hospital Adalto Botelho, passar pelo plantonista da porta desse hospital que faz a internação psiquiátrica para avaliar se internasse. Mas, como eu sei que são muito difíceis as vagas para internação psiquiátrica, nós precisávamos já começar a interceder. E prescrevi um neuroléptico para ser acrescentado via oral, e se houvesse qualquer risco maior ou resistência em tomar a medicação oral, fiz uma carta também junto para que se levasse ao pronto-socorro local, ao pronto-atendimento, e pedisse para se medicar com a medicação injetável neuroléptica. Descrevi lá, pedindo para o plantonista fazer. Enviado essa devolutiva e pedido os exames novamente, que eles não tinham feito, o que tivemos de retorno foi que a familiar passou a adotar uma atitude irredutível em trazê-la para avaliação também, me prontifiquei, traz ela para reavaliação presencial no consultório, a gente vê, se vocês estão inseguros, a gente revê isso. Não, eles não queriam que revisse, acharam um absurdo a conduta adotada de sugerir uma internação psiquiátrica para proteger a paciente que está grave, e passaram a pedir a devolução do valor pago pela consulta, algo que legalmente é impossível, não é o que é previsto. A obrigação do serviço médico não é uma obrigação de resultado, é uma obrigação de meio. A consulta foi marcada, foi paga, foi efetivamente realizada, foi tido um desfecho com receita, pedido de exames, e ainda faltava só fazer o fecho dessa consulta com as minhas vistas aos exames para interpretar se precisaria de alguma coisa a mais da prescrição. Mas geralmente não se faz isso. Porém, a gente notando o grande desespero deles, e a gente entende perfeitamente, inclusive
Na devolutiva que eu escrevi para eles, eu escrevi que eu me solidarizo com o sofrimento deles, que fico consternado e que entendo que, infelizmente, o sistema de assistência psiquiátrica no Brasil foi sucateado nos anos 80, 90, com a luta antimanicomial, a chamada LAMA, junto com os agentes de saúde, os profissionais que prestavam assistência em saúde mental, não médicos, né? Enfermagem, psicologia, principalmente, terapia ocupacional, assistência social, encabeçaram esse movimento chamado LAMA, Luta Antimanicomial, que o governo embarcou e achou bom, porque fecharam leitos hospitalares, eles vislumbraram com isso redução de gastos, redução de custos em saúde. Mas a partir de então, quem fica gravemente enfermo, a gente não encontra oportunidade de internação. A gente tem que contar com a paciência, com o esmero, com a dedicação dos familiares em tomar conta e fazer a medicação